Começando mais uma live da F Cunha Produtora. Hoje o papo por aqui vai ser sobre literatura, sobre crônica, que é um gênero literário que eu gosto muito, crônica de autoria feminina. E a minha convidada é Natália Protásio, pernambucana, farmacêutica, escritora, já morou em lugares como São Paulo e também na Suíça, e atualmente é moradora aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Convidar a Natália então para participar aqui da conversa. Pode pedir para participar, deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, Natália. Consegui. Oi! Opa, tudo bem? Eu coloquei a luz ali, eu acho que eu vou virar assim pra porta, não. Aí Assim, ficou testando aí. melhor. Ficou bom assim. E aí, Natália, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o meu convite para essa conversa. Eu que E, agradeço o convite. e eu começo te perguntando, então, como é que a literatura surgiu na tua vida, né? Porque, principalmente como escritora, né? Porque a tua formação é farmacêutica, né? Então, me conta aí pra gente como é que foi, como é que é esse caminho aí para chegar para ser escritora. Olha, na realidade é mais uma rebeldia, talvez, uma, uma nova tentativa, porque eu me encontrei na época de vestibular, eu sempre pensava, né? Eu vou fazer letras, não vou fazer jornalismo, não vou, que eu sempre tive muita afinidade com literatura. Mas eu acho que por questões diversas, inclusive questões externas, de pensar assim, eu tô por mim no mundo daqui 4 anos, o que que eu vou fazer com isso? Eu escolhi ir para um lado mais prático, realmente mais prático, e eu pensei, o que que poderia ser facilmente um emprego que eu gostasse? E aí eu tentei ir bolando um plano com coisas que eu gostava também. Porque passou pela minha cabeça aquele pensamento, mas se eu for trabalhar com isso, alguma hora eu não vou gostar. Medo, assim, de alguma hora a literatura se tornar só um trabalho e um fardo, sabe? E tudo isso na cabeça de uma pessoa de 18 anos, que nem é assim adulto, é tudo muito nebuloso e cheio de pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser. Então, no final das contas, eu peguei, eu gosto de química, eu curto biologia, por que não fazer algo nessa, juntando as duas coisas? Eu acho que assim a luz fica melhor. E aí, e aí calhou, conversando com algumas pessoas, nenhuma das minhas escolhas nunca foi sozinha. Aí farmácia. Vou tentar. E realmente foi uma tentativa. E me apaixonei. E hoje em dia eu sou uma farmacêutica muito realizada. Ai, que bom saber isso, que E, legal, aham. que bom. E aí eu acho que isso também foi um motor de impulsionar para uma volta com a literatura. Porque o fato de eu ter ficado, e aí entra um pouco da minha biografia, né? Nos últimos anos, fora do Brasil, onde eu não exercia nem a escrita, nem a minha profissão, eu não sei em que âmbito uma coisa influenciou na outra, mas foi muito importante assim ver o quanto a farmácia completa a literatura e o quanto a literatura me impulsiona para uma vida, né, crônica, né, vida Sim. acontecer. E aí as duas coisas meio que dançam numa harmonia legal. Por enquanto, não sei, mas por enquanto é o que eu tenho. Não, mas eu acho que existem, né? Se a gente for pensar, tem autores conhecidos, por exemplo, tem muitos médicos, né, que viraram escritores, Sim, inclusive de renome, né? Eu acho que é possível se conciliar, né? E também a gente sabe o quanto é difícil viver só de arte no Brasil, né? exato. Então é importante, eu acho, talvez, né, tu ter essa formação, ainda mais se tu gosta de trabalhar nisso, né? Que bom, fico feliz com Sim, isso. sim, é uma sorte, eu acho, porque tem muita gente que faz outras coisas só para sobreviver. Exato. Né? E tem muito, né? A gente sabe que tem Tem, muito artista aí com uma segunda profissão
fazendo por obrigação, sem vontade, né? Isso é uma coisa que eu fico pensando, deve ser triste, né? Deve ser difícil, eu Uhum. imagino. Porque eu também, eu sou jornalista e trabalho com produção cultural, né? Isso. Mas eu sempre gostei de trabalhar escrevendo, né? Então, assim, mesmo às vezes quando de repente não era exatamente o que eu estava fazendo, não era exatamente o que eu queria, assim, mas igual eu estava escrevendo, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu acho que quando a pessoa talvez tenha que trabalhar uma coisa que não tem afinidade, deve ser muito difícil, realmente. É. E, e me conta como é que está sendo ser uma escritora publicada. Isso daí é um lance, né? É porque até o momento que não era publicado nada meu, não tinha como eu imaginar. E isso é engraçado, porque é estranho falar isso, mas eu escrevo, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho. Eu não imagino muito como que é as sensações que eu vou viver, sei lá. Eu escrevo, eu posso imaginar sobre várias coisas, mas não exatamente. Eu não conseguiria imaginar como era ser publicada. Então, as minhas expectativas eram muito, não erradas, mas eram muito fora da realidade. E igual quando a gente é adolescente, fica imaginando, quando eu fizer 18 anos, alguma estrela vai brilhar e eu vou ser iluminado e alguma coisa vai ser diferente. E aí a gente faz 18 anos e nada é diferente. Além do fato que você tem mais responsabilidades. Então, eu acho que ser publicada muda as responsabilidades, porque a gente não escreve a lápis e porque as pessoas começam a saber quem tu é, saber o teu trabalho e a gente não vive mais em 1900, né? As pessoas querem saber o que tu faz da tua vida também. Então, essa parte eu acho meio estranha. Não sei. Sei lá. Enfim. Mas é um processo interessante. Escrever é uma coisa, publicar é outra completamente diferente. É como escrever é a parte da diversão. É divertido. Eu dou risada. Nossa, tem uns textos que eu tô escrevendo assim, eu dou uma parada, eu grito. Eu moro com uma amiga, né? Aí eu falo, Marcela, vem dar uma olhada nisso aqui. Eu leio pra ela. Se ela não ri, eu apago tudo, jogo no lixo. Se ela ri, aí eu, ficou muito bom, né? Aí, continua. Aí, então tá. Nossa, mas que Mas responsabilidade que a Marcela tem aí na tua escrita, imagina. sim, com certeza, com certeza. Porque ela é uma pessoa que trabalha completamente fora da literatura. Então, é o tipo de pessoa que eu quero que leia o que eu escrevo. Eu não Uhum. quero escrever para quem é da literatura, eu quero escrever para quem não lê livro. Tá aqui meu livro, tu não quer ler? Não, mas esse aqui é engraçadinho, vai lá. E como é que foi esse caminho para tu chegar na editora? Conta pra gente, fala também do livro em si. Tá, falando no livro, tem um exemplar aqui Mostra aí pra que gente. fica com o nome trocado porque é Instagram, né? É aqui Isso. dentro. E a editora foi como, eu acho que como quase tudo que acontece na minha vida, foi conversando, foi bebendo uma cerveja, assim. Tava num sarau de lançamento do Vila Sapo na Vila Sapo, do José Faleiro. E aí a Dalva Maria Soares, que é de Minas, veio conversar comigo e falou: Ai, Natália, vamos juntar uns textos aí, vamos publicar teu livro. Aí eu falei, assim, ó, jogando um gauchês, porque eu sou pernambucana, mas eu sou uma esponja, não se ofendam, tá? Eu não estou usando à toa, é porque já faz parte de mim 1 ano e meio. Bem capaz que eu vou ter coragem de publicar uns textos agora. Adorei isso. Muito bom. E me convenceram, e aí a gente fez num projeto de coletânea popular. Todos os autores entraram com um dinheiro e a gente se publicou. A editora, que é responsável pela edição, a Venas Abertas, é de Belo Horizonte. Os escritores desta coleção são
de Minas, daqui do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e eu acho que São Paulo só. É bem concentrado aqui nessa região mesmo. E aí a gente se publicou e a Karine Bassi, que é a editora, falou, vamos lá, vamos. Aí a gente foi e fez. Mas foi tudo assim mesmo. Pela distância, conversa de WhatsApp, telefonema, e-mail, e se resolvendo. E a Karine bancando a adulta do rolê, falando, olha, gente, agora sério, a gente tem que decidir a fonte. Ah, então tá, então vamos, sabe? Mas foi tudo muito coletivo. E foi agora durante esse período nessa quarentena que a gente está vivendo. Foi agora em 2020 tudo isso, né? Foi em 2020. O convite foi em fevereiro, 2 semanas antes do carnaval. Isso eu nunca vou esquecer. Porque eu falei, sem chance de eu pensar em publicar nada antes do carnaval, gente. Pelo amor de Deus, eu já comprei minhas fantasias, eu já colei purpurina nas minhas fantasias. Prioridades, por favor, nessa vida. Aí, depois do carnaval, a gente começou a conversar mais. E aí, eu acho que os primeiros manuscritos estavam prontos lá para o final de abril. E aí o mundo já tinha mudado nesse meio tempo, né? Da tua conversa antes do carnaval para abril, tava tudo diferente já, né? Claro, rolou o assunto. Ai, a gente desiste ou não desiste? E aí, eu não sei se tu tá sabendo, o Tônio Caetano, que lançou agora Terra nos Cabelos pelo Prêmio Sesc, ele tá nessa coletânea com a gente. Ah, não sabia. É que o livro dele só ia sair agora no final do ano dessa coleção. Uhum. Deu coisas com a Record, porque, obviamente, né, ele ganhou o Prêmio Sesc, então todas as publicações que ele tinha tem que esperar. E aí, como o prêmio chegou antes da publicação da nossa coleção, ele falou, não, o meu fica para depois, e aí chegaram lá, não, vamos imprimir agora, tá, então tá bom. Mas enfim, o que aconteceu foi que nesses assuntos, vamos desistir, não vamos desistir, vamos desistir, não vamos desistir, eu mandei uma mensagem pro Tônio, e Tônio, pelo amor de Deus, se a gente desistir, eu desisto, hein? Não me vem com esse papinho de deixar pra depois. Aí ele, eu também não quero. Então tá, então vamos colocar uma pressão. E aí a gente falou, não, gente, não vamos desistir. Aí a gente não desistiu. Aí ficou pra julho. O lançamento foi em julho. E como é que tá sendo essa parte da distribuição, tu que tá fazendo? Eu que tô fazendo. A editora, como é basicamente 3 pessoas, eles são responsáveis por produzir o livro. Então, ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando na nossa coleção, eles também estavam trabalhando na Mulherio das Letras, trabalhando em processos individuais de gente que está lançando romance, de gente que está lançando poesia. Eles lançam muita poesia na Venas Abertas. A própria Karine acabou de lançar um romance. Então, são vários projetos. E a intenção é, tu é o autor, o teu livro está aqui, tu vai vender, o dinheiro é teu. Então, é como se fosse uma produção independente, mas não tem como ser independente porque não fui eu que falei, vou lá fazer porque eu quero. Então, na minha opinião, é uma nova maneira de publicar. Porque mistura essa coisa de ser independente, mas também mistura de ser uma editora pequena. Então, eu sou responsável pela venda, mas eu não me vejo como, eu publiquei de uma maneira independente. Não, eu tivesse de uma maneira independente, eu ainda estava lá no carnaval bebendo meu litrão, entendeu? É que, na verdade, eu acho que o papel da editora, e nesse caso, me parece que foi bem isso, né? Foi te instigar a publicar, né? E falar, olha, vai tantas páginas, faz assim, não faz assado. Mas em nenhum momento teve o que muita gente de editora grande reclama, cortaram um pedaço do meu texto. Imagina, a Karine nunca tocou no meu texto e tudo que era correção, até ortográfica, ela me perguntava, entendeu? Então eu acho que esse tipo de respeito acontece por estar muito próximo, né, da gente. Isso é uma reclamação que eu já ouvi de alguns autores, até alguns né, já publicaram vários livros, assim, que de repente quando é uma grande editora, às vezes realmente esse processo, assim, a preparação dos originais, quando vê,
vira outra coisa, né? O resultado final. E É, claro que o autor se sente mal com isso, né? Principalmente quando não é consultado, né? Que daí eu já acho que é bem desrespeitoso mesmo, né? Aí eu acho que já eu acho que não. coisa é você vir com uma ideia e a gente conversar, outra coisa é passar por cima, né? Eu nunca vivi isso, não sei se um dia eu vou viver, ninguém sabe, mas eu acho que em qualquer tipo de trabalho, imagina, tu tá escrevendo para uma coluna, tu que é jornalista, todo o trampo que tu teve de pesquisar, de revisar o teu próprio texto, porque obviamente tu não vai mostrar nada que tu não revisou. E no final do trabalho que tu acha que tá justo a ponto de mostrar para alguém, quando tá publicado sem te avisarem, tá completamente diferente, sabe? Eu acho isso o fim da picada do desrespeito. Até saindo um pouquinho aqui da conversa, mas falando sobre jornalismo, é muito comum isso em grandes revistas, essas revistas semanais que ainda existem por aí, quando a pessoa trabalha, principalmente quem é contratado por trabalho, isso acontece muito. Manda o texto bruto, como se fala, né? E aí o editor vai lá, revira o texto e vai o nome do repórter, né? E às vezes tem aquelas manchetes, às vezes meio tendenciosas politicamente. Às vezes o repórter não tem nada a ver com aquele viés que deram para a matéria, né? Sim, claro. Mas isso é um outro papo. Mas assim, Ah, eu queria que. Porque senão daqui a pouco a gente desvia, né? Vamos voltar aqui. Vamos ó, voltar. cuida aí dos assuntos, né? Porque eu já comecei. E não, mas fica bem à vontade aqui. Não, e só para pontuar também, que é bom para quem tá nos assistindo aqui saber, os teus seguidores aqui, que eu trabalho com produção editorial também. Trabalho para editoras e trabalho também para autores independentes. Então eu sei bem o que tu está falando aí, porque eu costumo, quando eu trabalho com autores, eu sempre pergunto, eu sugiro exatamente isso que tu está dizendo, né? Às vezes eu olho o texto e digo, aqui quem sabe a gente tira esse texto porque vai ficar mais claro esse trecho aqui, ou vamos explicar melhor essa parte. Mas eu acho, né, principalmente no caso de um autor independente, né, que a palavra final tem que ser do autor, né, porque senão não faz muito sentido, né. Ele até pode me contratar para eu ajudar nesse refino do texto, né, mas tem que ficar do jeito que o autor fique feliz, né, porque senão não faz muito Uhum, sentido, né. Mas exatamente. fala um pouquinho para a gente mais sobre o livro. São 10 crônicas, é isso? Eu inclusive não tenho muita certeza mais, porque eu achei que eu tinha escrito crônica e na live de lançamento com a Atena Beauvoir que fez a generosidade de fazer a live de lançamento do meu livro, foi muito legal. Ela começou a conversar e aí ela falou: "Ah, não sei o que desse teu conto". Aí eu fiquei assim, né? Carambas! Eu não falei nada. Aí depois eu falei, mas na hora eu pensei assim, comigo, tava sendo, né, mediado e tal, e a outra eu que tava do lado me olhou assim, caralho, mano, tu sabe escrever conto? Aí eu falei, pô, não sabia. Aí a outra falou assim, tá chique, hein? Achei que tu era cronista. Eu falei, tá vendo como eu sou versada? Uau, que loucura! Aí o meu conto, então tá. Mas eu acho que não era um conto, enfim. O que que é conto, o que que é crônica, né? Não sei. São 10 textos, eu costumo dizer. Aí tu lê. Se você achar que é crônica, deve ser crônica. Se tu achar que é um conto, é porque deve ser realmente um conto. E, a ideia foi me apresentar. Realmente, assim. Foi falar, eu vou colocar essas 10 histórias e a intenção é que quem não sabe o que, que uma farmacêutica veio fazer nesse rolê é meio ter uma ideia. E aí foi a partir da live de lançamento com a Atena que tu começou a fazer esses vídeos nas tuas redes sociais perguntando para as pessoas qual é a diferença entre crônica e conto? Foi a partir dessa provocação dela? Então, exatamente. Na realidade, foi a partir deste momento que nasceu aquela fagulha. E aí eu fiquei com aquilo assim, será que eu sei escrever um conto? Será que o que eu escrevo dá para ser chamado de conto?
Eu achei que era uma crônica, mas o que que é crônica? O que que é conto? Aí ficou eu e a minha outra eu assim, eu acho que a gente não sabia de nada. E a outra eu falou assim, cara, vai estudar, tá querendo brincar de escrever ou vai escrever? Aí eu falei, não, é melhor escrever do que brincar de escrever. Aí eu comecei a ler umas coisas, a procurar saber, assim. E aí veio o convite da Feira do Livro, um tempo depois, né? E o convite inicial da Feira do Livro, elas não tinham o título central, assim, mas tinham uma ideia. E aí no e-mail que elas me mandaram com a ideia, a Lu Tomé, né, que é a curadora, e o pessoal da equipe dela, a intenção era gêneros literários. Aí eu topei, óbvio, né? O que a Lu mandasse eu fazer, eu faria. Assim, se ela chegasse e falasse, Natália, vai ter Feira do Livro, tu não quer passar lá pra, sei lá, servir um café pra alguém? Eu, claro, querida, pode mandar, eu sirvo café, eu sirvo a cerveja. Ai, Natália, não quer passar lá pra fazer uma foto? Faça uma foto. Ai, Natália, se você quiser passar lá pra contar uma piada, conta uma piada que você quiser. Gente, é Feira do Livro, entendeu? É Feira do Livro. Eu adoro Feira do Livro, eu amo Feira do Livro. Eu já fui em um monte de Feira do Livro. Eu não sei quantas cidades, assim, eu já fui pra Feira do Livro. Teve lugar de eu ir só porque tinha uma Feira do Livro. E nem é lugar conhecido, é esses lugar pequenininho assim, mas aí você escuta falar que é legal, eu vou, certeza que eu vou. Aí, aí tava lá gêneros literários, aí eu falei, claro que eu vou participar. Aí depois que eu aceitei, eu virei, pá, e agora? Como é que eu vou participar de uma mesa de gênero literário se eu nem sei qual é a diferença entre conto e crônica, sabe? Aí eu falei, meu Deus! Aí eu fiquei pirando nesse assunto, pirando, assim. E aí, e aí eu comecei a conversar com a galera, aí um colega meu falou assim, eu vou te mandar um vídeo te ensinando. Aí eu, tá bom, queridão, vai, me ensina então. Vou colocar no meu Instagram. Aí ele, coloca. Aí pronto, aí nasceu a ideia. Tá, vou colocar no Instagram. Aí vou pedir para outras pessoas. Não, põe só o meu. Eu falei, não, vou pedir para outras pessoas. Aí pronto, aí eu comecei a pedir para outras pessoas. Aí foi isso, viu? É uma brincadeira. Olha, é difícil fazer alguma coisa altamente consciente. Não é inconsciente, mas é tudo processo, né? Eu acho que a vida é tudo processo. A gente tem que deixar as outras pessoas participarem para o processo ser mais rico, mas é tudo processo. Mas é que tu sabe, eu estava pensando, quando eu estava me preparando aqui para nossa conversa, eu estava me lembrando, assim, aí fui pesquisando algumas coisas, até que eu já tinha pesquisado sobre crônica e tal, e aí eu fiquei pensando que na verdade, porque tem vários conceitos diferentes de crônica, né? Sim. Então, por isso que essa pergunta que talvez aparentemente fique tão simples, né? Eu escrevo crônica ou não, ou eu escrevo conto, não é uma coisa tão simples assim, porque o próprio conceito de crônica, ele é amplo, né? A se começar a se falar que aqui no Brasil tem um tipo de crônica que é considerado diferente do restante do mundo, né? Se eu Exato. comparar com as crônicas americanas, europeias, enfim, é outra história, né? O jeito brasileiro de se escrever crônica. Então já começa daí, que a gente tem um jeito diferente. Também que a crônica é um jeito muito aceito no Brasil, né? O Brasil que é um Sim. país que não lê, né? Mas eu acho que a crônica, não sei se é exatamente por ser um estilo mais informal mesmo, né? Então talvez por isso as pessoas tenham um pouco menos de resistência a ler crônica, né? Então acho que isso que é importante, porque tu falou isso aí muito, né? De querer que as pessoas te leiam, não exatamente quem é do meio literário, né? Mas as pessoas que queiram ter um acesso à tua literatura, né? Sim. Eu acho que. Ai, eu não sei. Eu não consigo falar por ninguém porque as pessoas que escrevem eu acabei de conhecer, sabe? Eu não tenho assim, uma amiga de longa data que é escritora. Todas as minhas amigas são professoras, advogada, um monte de farmacêutica, obviamente, engenheira, sabe? Umas amigas que trabalham com artes plásticas. Então, umas coisas muito diferentes. O pessoal que escreve, eu acabei de conhecer. Então, de uma maneira
por conta do local onde eu comecei a escrever e publicar e dizer que eu escrevo, consequentemente, as pessoas que eu conheço da escrita são praticamente todas de Porto Alegre. Tem pouca gente que é de fora, porque eu ainda não, por conta da pandemia, eu ainda nem saí daqui, né? Então, a internet é e não é uma facilitadora de comunicação. Então, não tem muito como eu ter uma opinião pelos outros. Mas, por mim, eu não quero escrever para ser colocada dentro de uma biblioteca, sabe? Eu não quero escrever para ganhar uma plaquinha. Ai, vamos lá, dar o prêmio tal e tal. Tá, ganhar prêmio deve ser massa. Não tem nem como eu imaginar, porque eu acabei de dizer, não sei o que que é. Mas a minha intenção quando eu escrevo é fazer pessoas que não têm o costume de ler, que, sei lá, faz 10 anos que não lê nada, pegar o livro, não sei, por cargas d'água, o livro pararia na mão de uma pessoa que não lê há bastante tempo, mas esperamos que alguma energia funcione, comece a ler, ache engraçado e termine alguma história, sabe? Talvez não um livro inteiro de 100 páginas, mas se a história tem 4 páginas, por que não? Entendeu? E aí, essa pessoa, desculpa, te cortei, mas só para terminar, algumas pessoas meio que falam assim, isso, e aí essa pessoa vai começar a ser uma leitora e ela vai... O caralho, a gente sabe que não é assim, que a literatura não é esse negócio que, é porque a Bíblia, a pessoa vai ler um versículo e vai se converter. Não, gente, eu não escrevo para converter não leitores em leitores. Eu escrevo para que um não leitor tenha uma diversão no dia dele que não veio da televisão nem do YouTube. Só isso, sabe? Se eu conseguir isso, eu tô muito feliz e satisfeita. E talvez te tirar a literatura desse lugar que algumas pessoas colocam, que é um lugar muito alto, muito inacessível, porque daí quem não gosta de ler já diz, não, eu não vou ler, porque eu não estou nesse lugar, né? Esse lugar Exato. aí dessas pessoas aí, né? Intelectuais e tal, não, eu acho chato. E quem acha chato ler, é difícil, né, reverter isso, né? Exato. Uhum. É complicado. Mas talvez pegando um livro que seja mais divertido, mais tranquilo, mais acessível, mais descontraído, talvez a gente chegue, né? Eu fiquei muito curiosa, eu queria que tu lesse aí um pedacinho de alguma crônica tua, tu pode fazer isso aí, ou explicar um pouco mais as tuas crônicas ou contos, enfim, vamos ver aí. Tá. Alguma coisa que seja. Poderia ser alguma coisa engraçada, né? Porque eu tô falando desses lances engraçados, mas incrivelmente, eu não sei o que aconteceu comigo. Esse livro, ele é quase dramático, assim, tem uns lances de ficar se perguntando, umas coisas assim que. Meu Deus, eu fiquei pensando, gente, onde que tava a minha parte engraçada? Eu acho que a minha parte engraçada, ela aflorou muito com a pandemia, porque a gente estava meio que precisando dar uma risadinha. Tá, tem um que é bem bobinho. Nem sei por que eu coloquei ele nesse livro. É muito bobinho, mas é muito legalzinho. Ele é meio longo. Se tu quiser, eu posso ler só... não é nada, é curtinho. Eu posso ler ele e aí eu não leio mais nada. Que daí a gente não fica perdendo tempo. Vai lá. O título é... Tá? É um livro de bolsa, então, como são 4 páginas, vai ser bem rapidinho. É normal. 22h42. A casa está vazia e silenciosa. Tão silenciosa que posso ouvir os ruídos de vida acontecendo nos apartamentos ao lado. Onde moro tem 4 grandes janelas e 2 médias. Agora, durante o verão, o sol aparece lá pelas 6h30, 7 horas, formando frestas através de minha cortina. A gata gosta de brincar quando a luz se movimenta na parede. Hoje o sol já se foi há algumas horas. Meus pés doem do esforço de um dia de trabalho em pé. Mais uma vez eu alcancei a marca de 10.000 passos antes do pôr do sol. Como se não bastasse, até isso meu celular diz que faz. Calcula as perdas em medicamentos vencidos, envia e-mails com textos corrigidos, salva na agenda um aniversário que esqueci este ano,
para não esquecer ano que vem de novo. Ele tem feito muita coisa, menos receber ligação. 22h51. Você bem que podia ter me ligado. Eu bem que poderia parar de esperar tua ligação. Porém, às vezes, parece que a espera é a única coisa que dá sentido a uma segunda-feira vazia e silenciosa. Meu amor é uma sala de espera. Existem muitas formas de amor, mas nenhuma tão dolorosa quanto o amor à distância. Ai, 22h54. Tudo acontece e eu continuo nessa sala de espera. Meu primeiro amor aconteceu em 3 dias, os beijos em mais 4. Uma distração de férias de verão, típico. Meu peito sangrou por meses, mal sabia eu que aquela sina seria crônica. Eu aqui escrevendo e você bem que podia me ligar. 22h59. Eu devia me concentrar e esquecer de fingir que olho a hora só para ter certeza que meu celular ainda está funcionando. Meu celular também dá as horas. Tem calendário e toca música. Só não recebe ligação. Paro para comparar e até meu primeiro namoradinho era estrangeiro. Nas terras paulistanas da época, baiano era exótico. 23h06. Não durou muito. Ele queria um amor barulhento, briga de ciúme, mas eu não sou ciumenta. Queria casar. Eu queria fazer o ensino médio. Queria voltar para a cidade natal de 500 habitantes e eu queria conhecer o mundo. Enfim, não durou muito. 23h08. Pensar em ex-amor antigo é estranho. Talvez esse filme de retrospectiva esteja passando na minha mente hoje porque em poucos dias faz 1 ano da assinatura do meu divórcio. E como não seria diferente? Pensar num ex é pensar em todos. Pensar no amor é lembrar de todos. O mais doloroso é não poder se sonhar ou se lembrar de um futuro amor casual à distância. Porque, afinal, convenhamos, o que temos? 23h11. Palavras e expectativas de saudade. Uma vontade de 2 beijos e um abraço que dure uma semana? Palavras enviadas através das distâncias com a leviandade da comunicação instantânea. Eu te contando banalidades do meu dia, querendo, fingindo que está tudo normal. Nenhum amor é normal. Normal é amar todo mundo. Como eu amo as gatas, o porteiro, o vendedor de correias de sandália de dedo, minhas vizinhas, meus clientes velhinhos do farmácia popular, minha amiga, meu irmão. Normal fazer tudo com amor. Ver o amor em tudo, sentir amor assim do nada depois de 2 encontros e 2 noites, não é normal, é estranho. Não devia ser assim. Você bem que podia me ligar uma hora dessas. Eu bem que podia te atender, como se fosse a coisa mais banal escutar tua voz. Como se eu não estivesse esperando há dias. Como se eu não estivesse apaixonada. Como se fosse normal, depois de quase 2 meses e meio, a gente ainda está se falando pelo WhatsApp. Pena que está se falando hoje em dia não é exatamente estar se falando. 23h23. Muito bom. Fiquei na dúvida, viu? Se é crônica ou conto. Fiquei aqui o tempo todo te ouvindo, assim, pensando, agora... Pensei, é crônica. Não é conto. Estão dizendo aqui que o teu texto não tem nada de bobinho, muito carregado de sentimento. Também estão dizendo que é muito lindo, concordo com os comentários. Mas fiquei na dúvida, realmente, se é crônica ou conto. O que vocês que estão nos acompanhando aqui acham? Eu não sei, eu estou na dúvida também. Eu acho que existe quiser, também, né? Um tipo de... Mas é que, na verdade, eu estava pensando que tem um tipo de crônica, né? Quando a gente pensa naquela crônica mais tradicional daquela época, que a gente lia crônica no jornal, né? Que hoje em dia a gente lê tão pouco jornal impresso. Mas quando a crônica era um gênero consagrado no jornal, tinha aquela crônica que era mais uma historinha, né? Porque tem aquela crônica que o autor da crônica, ele conversa com o leitor, né?
E tem aquela crônica que pode ser como a tua, que é contando uma história. Então, eu não sei, eu acho que é bem instigante, na verdade, esse debate aí, né? Se é crônica ou conto. Gostei dessa reflexão aí, eu acho que é bem interessante para quem gosta de literatura pensar a respeito, né? E tu acha que tu foi inspirada por alguém para escrever o livro? Por alguma autora, por algum autor? Olha, já me perguntaram isso e eu não saberia dizer exatamente para este livro ou para algum texto. Eu acho que, como qualquer tipo de atividade, a gente pratica porque viu alguém fazer. E durante bastante tempo, eu já comentei isso com algumas pessoas, quando a gente conversa sobre quem tu tá lendo, quem te inspira e tal, tem um pessoal que tem uma listinha muito bonita pronta, assim. E eu não tenho, porque eu demorei muito tempo para saber que pessoas vivas escreviam e escreviam coisas que poderiam ser lidas e que estavam sendo publicadas e que escrever não era só um negócio de morto há 120 anos atrás, sabe? Porque a minha construção de literatura foi completamente dentro da escola. Eu não estudei literatura na faculdade. Eu não tinha nenhum amigo que trabalhasse com isso, nenhuma amiga que, sei lá, trabalhasse com uma editora, alguma coisa do tipo. Nunca tive ninguém do meu convívio que fosse desse meio. Então, no meu imaginário, livros eram coisas que foram produzidas há muito tempo atrás e eles estavam no mesmo pé de produto sagrado como sei lá, as pedras dos 10 mandamentos do Moisés, assim. Não era algo possível de ser imaginado de produzir hoje em dia, sabe? Então, se eu te falar que eu li muito Lígia Fagundes Telles, que eu li muito Rubem Braga, que eu li muito, aí dá para colocar um monte de gente assim morta, né? Uns russos aí, Gabriel Garcia Marques, Ítalo Calvino e todos esses grandes nomes que foram consagrados por N motivos e pelos mesmos clubinhos, não saberia dizer se eles ajudaram ou atrapalharam ou instigaram ou me surpreenderam ou me disseram, olha só o que eu sei fazer e você não sabe. Eu não saberia dizer, porque eu não consigo separar o que parte da Natália leitora influencia na Natália escritora. E eu com certeza prefiro ler do que escrever. E aí uma vez eu até parei para pensar sobre isso porque eu ia conversar com o pessoal de uma escola, né? E falar com adolescente é um lance que, na minha opinião, tem muito peso, assim, uma responsabilidade enorme. E ia ser uma live que ia para o YouTube deles. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para essas crianças? Essas mentes jovens, sabe? Aí eu pensei assim, tá, mas eu não. Será que eu. Primeiro vem aquela pergunta, será que eu posso falar a verdade? E aí eu peguei e falei, eu prefiro ler. Porque quando eu escrevo, eu tô colocando no papel alguma coisa que eu já conheço. Mas quando eu leio, pode ser completamente desconhecido. Então eu prefiro descobrir, entendeu? Mas o prazer de escrever é o prazer de produzir alguma coisa que às vezes tem gente que não acredita que tu é capaz. Então, caindo naquele limbo, né? Duas mulheres conversando sobre literatura, elas vão falar sobre machismo. Será que tem como não falar sobre isso, sabe? Não sei, eu acho que não dá para fugir do assunto. E muitas vezes, o meu maior prazer em escrever um texto é saber que homens vão ler aquilo. E que talvez vai ser a primeira vez na vida dele que ele vai conseguir enxergar alguma coisa de uma maneira diferente, que ele estava acostumado a olhar sempre aquilo como um tijolo. Aí do nada, não é um tijolo, é um tijolo junto com outro tijolo, e talvez um tijolo junto com outro tijolo, se tiver um cimento no meio e se repetir, vira um muro. Nossa!
Não era um tijolo, era um muro. Se eu consigo um negócio desse, mais uma vez, eu tô satisfeita, entendeu? Então, são muitas pessoas. Eu acho que todo mundo que eu já li, eu só comentei gente morta porque a gente morta não cria processo contra ninguém. E não te manda mensagem no WhatsApp. Ai, você falou o nome de fulano, não falou de Beltrano. Mas é porque todo mundo que a gente lê e todo mundo que a gente conversa nos inspira. Com Sabe certeza. que tu citou aí o Rubem Braga, né, entre os escritores aí enfim, que tu leu e que de repente podem ter te inspirado Que de eu alguma leio. maneira. E Rubem Braga é um grande cronista, né, e que realmente, assim, a gente vê a Exatamente. qualidade da crônica dele porque não envelheceu, né, ele escreveu, tem coisas que ele escreveu lá na década de 60 ou antes até, e tem muita qualidade no texto. Mas eu estava me lembrando de uma coletânea que tinha, que começou por causa do Rubem Braga, que era o Para Gostar de Ler, que ia para as escolas na década de 70, 80, acho que talvez até a década de 90, e que começou com o Rubem Braga, e aí começou depois, era Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, e tem mais um agora, não estou me lembrando. E aí depois eu fui olhando, e foram muitas coletâneas. E dessas coletâneas todas eu fui contando ali as mulheres, pouquíssimas, né? Sempre homens, né? Então, quais foram as mulheres que eu vi, né? Não vou dizer que são as únicas, mas as que eu vi nessa pesquisa que eu fiz para essa nossa conversa hoje. Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, que tu comentou, a Uhum, Marina Colasanti e uhum. acho que Raquel de Queiroz, que, Eu enfim, acho que Raquel de nem Queiroz, escrevia a eu crônica. acho que eu tinha esse dela. É. Só que eu não tenho Então, certeza que é dessa assim, coleção, mas eu acho que eu tinha. eu vi que tinha ali, mas é que na verdade depois, para gostar de ler, no início era só crônica, depois acho que eles ampliaram para outros gêneros Ampliaram. literários, né? Eu acho que É. sim. E aí, então, mas assim, as mulheres pelo menos citadas nas pesquisas que eu fiz foram quatro, de autores homens, tinha, nossa, incontáveis, assim. Então a gente percebe, né, o quanto tem ainda, né? Claro que a crônica atual tem muitas mulheres, ainda bem que tem, cada vez tem mais mulheres escrevendo todos os gêneros, ainda bem. Mas a gente sabe que essa coisa assim, mais do cânone mesmo, como se fala, né? A coisa mais tradicional da literatura, ainda é muito masculina, né? E é por isso que, Uhum. sim, a gente está aqui, duas mulheres, a gente vai falar sobre machismo, porque, sim, ainda se tem mais homens publicados no Brasil do que mulheres. Né? Então, ainda, enquanto esse número ainda tiver, né, ainda houver essa disparidade, a gente vai precisar conversar sobre isso. Né? Uhum. Enquanto ainda houver essa desigualdade, digamos assim, né? Uhum. Infelizmente. O que que a gente vai fazer? A gente dá risada, né? Ué. Não, a gente vai lá, que nem tu, e publica um livro. É isso, é mais uma Exato. autora mulher publicada. É isso aí. Isso é muito Exato. bom. E vai, ano que vem publica outro, e quando for no outro ano publica outro, e quando for em 2030 publica outro, porque, cara, eu achava que o mundo já estava muito cheio de livro. Sério, quando me perguntaram pela terceira vez, Natália, tu tem certeza que não quer entrar na coleção? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, sabe? Ah, eu tenho uns textos publicados aí na revista, tá bom. Pra que colocar mais livro no mundo? O livro já tem muito livro no mundo. E aí alguém chegou e falou assim, tá, mas não tem um teu. Eu falei, mas e daí? Ah, mas tu não pode julgar o resto. Tu não pode julgar o que as outras pessoas vão pensar do teu livro só porque é você que está escrevendo. Eu falei, claro que eu posso, se eu não quiser eu não publico, mas fazia um certo sentido, entendeu? Tem muito livro no mundo, ok, mas não tinha o meu. Tem muito livro no mundo, mas quantos livros tem que contariam essa história? E aí me convenceram com isso, com assim, ó, tá, tem muito livro no mundo, mas tem muita gente no mundo. Então não é todo mundo que vai escrever. E você escreve. Então, se você publica, você está só ajudando para que a balança da diversidade continue funcionando e que continue essa energia sendo gerada e que, quem sabe, sei lá, uma pessoa uma hora vai ler e vai falar, cara,
eu também posso escrever. E aí mais uma pessoa vai escrever, mais uma pessoa vai publicar, e a balança da diversidade vai continuar girando, sabe? Porque eu achava que eu não tinha esse direito. Na realidade, eu nunca nem tinha pensado, mas quando me proporam, eu achei que eu não tinha esse direito, sabe? Não agora. Eu achava que alguma catarse tinha que acontecer e eu me senti iluminada para publicar um livro. Ah, pois é. Mas eu ia te perguntar, né? Desculpe aos homens que estejam nos assistindo, mas eu ia te perguntar se tu acha que um homem teria feito esse mesmo questionamento, porque eu não sei, no momento que recebeu o convite de uma editora, eu acho que esse questionamento, assim, será que eu tenho algo a dizer? Será que eu mereço? Acho que passa muito por essas cobranças que as mulheres em geral têm mais que os homens, da gente achar que talvez não seja merecedora de determinados, de ocupar determinados espaços, né? Eu não sei. Eu não sei porque eu nunca fui homem. Eu não faço ideia como é que é ser. Eu já quis ser. E aí depois eu descobri muito bem o que que era ser homem e eu desisti de ser. Falei assim, não, é melhor eu ser mulher mesmo, já que ser homem é igual a vocês, então tô bem de boa. Mas eu não sei se também tem outra possibilidade, né? E aí a gente pode ficar aqui filosofando e pirando nas ideias de como seria a cabeça masculina, sendo que a gente não tem nenhuma. Será que eles não pensam, mas eles não falam pra ninguém? Não sei. Quem A sabe? insegurança? Talvez. Talvez a gente se permita mais falar Dividir. para os amigos e amigos isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente talvez seja mais permitido, inclusive culturalmente, que a gente demonstre a fragilidade, demonstre a insegurança. Talvez. Eu acho que é uma boa Exato. reflexão mesmo. Aham. E aí que tá, eu acho que a gente também pode pensar nisso aí que você usou essa palavra que eu gosto muito, que é fragilidade. Eu gosto dessa palavra porque, na minha opinião, ela é uma palavra completamente mal utilizada ultimamente. Quando a gente fala sobre esse assunto de machismo, quando eu encontro uma mulher que tá se questionando qualquer coisa, assim, ah, vamos pensar, eu tenho uma amiga lá em São Paulo que tá terminando um MBA de uns assuntos meio business e blá blá blá. São Paulo é cidade chique, né? O negócio lá é outros 500, é inglês. Aí ela, ai, porque tinha um projeto e tal, não sei das quantas. Eu falei, tá, mas tu vai, né? Ai, eu não sei se dá, eu não sei se eu posso, não sei o quê. Eu não sei se isso é realmente uma fragilidade, sabe? Porque você se questionar, você vai gerar depois ações e resultados que uma pessoa que não se questionou não conseguiria chegar. Ou se chegasse, não teria a consciência que uma pessoa que se questionou tem quando ela chega nesse resultado. Então, não tenho certeza que se questionar é uma fragilidade. Não, eu acho que talvez falar a respeito das suas fragilidades torna a gente mais forte depois. Eu tenho essa teoria, assim, de que eu acho que expor para Assim, alguém, né, uma pessoa confiável, enfim, e mesmo aqui, né, eu tenho muita sorte que eu não tenho haters, então às vezes eu falo as coisas aqui de uma forma muito tranquila, né, e que ninguém, por enquanto ainda ninguém me xingou, então tá tudo certo. E isso é muito bom, sabe? Porque às vezes a gente tem algumas coisas que a gente tem dentro da gente, quando a gente coloca para fora isso e tem essa troca de ideias, em geral a gente sai transformado, né? E eu acho isso muito enriquecedor, né? e é força? Exatamente. Exatamente. E fala pra gente um pouco mais sobre o bate-papo que tu vai ter na Feira do Livro nesse sábado. É com Uhum, mulheres, né? exatamente. Vai ser a Eliane Marques, que é uma poeta gaúcha. E pelo que eu entendi, ela vai ser a mediadora. Eu não tenho muita certeza se vai ser uma mediação ou se vai ser mais. Eu acho que vai ser mais um bate-papo, assim. E aí também vai participar a Priscila Pasco, que é uma escritora, jornalista também. Por enquanto, ela publicou contos, então eu não sei se a gente pode dar uma etiqueta de contista, mas por enquanto deixa ela com a etiqueta de contista, que é uma etiqueta bonitinha. Eu acho lindo, assim. Sabe? A pessoa chega no rolê, vários pessoal que escreveu o romance, lá, ó, a contista, outro nível. Eu gosto, eu acho legal.
Aquela pessoa que conseguiu passar a tesoura e saiu bonito. Contista, Priscila Pasco. Tem a Morgana, que eu nunca falo o sobrenome dela, porque eu já escutei 3 pessoas falando e as 3 pessoas falaram diferente. Eu não sei pronunciar, eu acho que é Cresman, mas eu tenho medo de errar. Então eu sempre chamo a Morgana de Morgana, que é roteirista, trabalha no teatro e tal, e esse ano saiu o primeiro romance dela, Ao Pó. E eu escrevo aí uns textinhos curtinhos, assim. Então é uma galera bem misturada para falar sobre, eu acredito, produção literária e o envolvimento da vida dentro de tudo isso, porque o tema central é vida, né? A potência da vida. Então, não sei se a gente vai entrar em âmbitos técnicos de gênero, ou eu espero que não, porque eu não entendo. Mas só para falar sobre vida, eu entendo bem. Com certeza. É narrativa sobre a potência de viver. Que horário que vai ser? Às 18 amanhã. No Tanto site da Feira do tem, Livro, então. tanto no site, eu não sei se tu já viu pelo YouTube, eu preferi pelo site. A resolução é melhor, não cai tanto o vídeo quanto cai no YouTube, na minha internet, que ultimamente parece que todos os vizinhos resolvem assistir série ao mesmo tempo quando eu quero ver um vídeo. E pelo site, na minha opinião, a resolução fica muito boa no computador. E o legal de entrar pelo site também é que dá para entrar, assim, vamos aconselhar as pessoas a, neste sábado, entrar ali, já ver toda a programação, já se organiza, tem tudo ali já certinho, né? Eu gosto bastante por isso, né? Que dá para a pessoa já marca ali as atividades que quer ver, né? E aí pode acompanhar por ali. E essa atividade, então, que é a narrativa sobre a potência de viver, então vai ser nesse sábado, a partir das 18 horas. Eu acredito que vai ser 1 hora e pouquinho, assim. Porque às 18 é a gente, às 19h30 já tem outra. Então, acho que vai ser bem rapidinho. Mas vai ser bem interessante. Ó, só de ter a Eliane lá a Eliane lá pra moderar, colocar uma poeta pra cuidar dessas prosadoras aí, meu. Vai ser divertido. Eu acho que a Feira do Livro, né, a Lu Tomé teve esse cuidado de fazer essa curadoria muito diversa, né? Então, assim, a gente vê muitas mulheres, vê muitos assuntos importantes de serem falados, né? E completamente. Que é uma coisa que a gente às vezes vê alguns eventos culturais ainda muito, muito, muito brancos e só, né? Aquele perfil que a gente já sabe, né? O homem branco, hétero, né? Enfim, e que eu acho que é importante que seja diverso, né? Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir falar sobre diversidade em todos os lugares, melhor, né? Completamente, nem pensando só nisso, não pensando só nas pessoas que estão lá falando alguma coisa, mas também pensando nos assuntos. Teve mesa de fantasia, teve mesa de games, teve mesa de falar sobre medicina e literatura, mesa para falar de poesia, mesa com poeta que não falou exatamente de poesia, mesa com prosador que não falou, sabe? Isso para mim é diversidade. Colocar pessoas que trabalham dentro da literatura e dentro de nichos diferentes para conversar é diversidade. Colocar todo mundo sempre romance atrás de romance para conversar sobre romance, que foi o romance. Ah, pelo amor de Deus, gente, por favor, o mundo não vive só dessas 200 páginas, entendeu? O mundo não vive só desse beijo no final. A gente precisa de mais outras coisas. Com certeza. Antes da gente encerrar a conversa, eu queria te perguntar, eu sei que tu tem feito lives no teu perfil do Instagram, queria saber de onde é que surgiu essa vontade aí de entrar nessa onda aqui, que nós estamos aqui nessa febre surgida na quarentena, né? Todo mundo fazendo live, né? Como é que foi pra ti essa vontade de entrar nesse movimento aí das lives? De novo, né? Outra coisa que foi completamente sem muita consciência do que ia virar. É carência, velho. Carência e tempo sobrando. Sabe? Porque não me basta um emprego que me ocupa 9 horas por dia. Eu
ficava em casa sem fazer nada e olhando pra parede. Eu falei, meu Deus, não dá pra sair de dentro de casa, eu preciso ver gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ver gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí tinha um monte de gente fazendo live e eu tinha um Instagram e eu falei, azar, vou fazer um Instagram, umas lives no Instagram também. Foda-se quem não quiser assistir, quem quiser assistir que assiste. Eu quero ver gente, nem que seja pelo meu celular, nem que seja pra trocar umas mensagens. Foi desespero e carência. Só isso. E aí, como os assuntos rendem, guria, eu tive que, te juro, eu tive que cancelar umas lives em novembro e falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu trabalho numa farmácia, tá vindo Black Friday, tá vindo Natal, vocês não têm noção, eu tenho que vender sabonete cheiroso, entendeu? Eu não tenho condição de vender sabonete cheiroso e fazer live ao mesmo tempo, eu tava enlouquecendo, aí eu falei, não, vamos deixar pra janeiro. Cara, o calendário de janeiro já tá fechado, tô já fechando fevereiro. É uma loucura esse negócio, porque a gente quer se ver, né? A gente quer conversar, a gente quer trocar e parece que qualquer brechinha que abrem a gente vai ocupar de alguma maneira. Porque eu não sei se esse negócio. Eu trabalhei o tempo inteiro, não consigo nem imaginar quem ficou dentro de casa trancado. Mas eu trancada no meu mundinho de trabalho, casa, casa, trabalho, eu comecei a me expandir, a me expandir, a me expandir, que parecia que uma hora minhas pernas iam sair pelas janelas, entendeu? Então, fazer live foi uma questão de sobrevivência psicológica. Sabe que pra mim eu comecei em abril, eu comecei bem no início, assim, desse boom das lives que rolou, né? E eu trabalho em Uhum. home office. Então eu realmente, assim, acho que desde março pra agora eu saí, eu acho que não deu 10 vezes que eu saí na rua. Então eu comecei a ver realmente que pra mim a saúde mental era muito bom eu ter esse compromisso, de ter um momento de encontrar com as pessoas, de conversar, de interagir, Completamente. né? E aí eu já marquei num horário assim, sexta-feira, nesse horário, que eu já sei que eu não tenho mais compromisso de trabalho e tal. É o meu sextou, né? É o meu happy hour é aqui, Uhum. fazendo, conversando com as pessoas, né? E acho que é muito legal essa troca que a gente faz. Eu gostei muito de te conhecer, foi muito legal essa conversa, achei muito Que bom, divertido. coisa boa, foi muito bom. Quando a vacina chegar depois, a gente combina aí de se encontrar em algum bar para A continuar gente esses faz uma assuntos aí. live, cada uma com um celular, assim, no boteco. Isso, cada uma num ponto. A gente pega um bar que seja com Wi-Fi bom, né? Pra gente poder, cada uma num ponto, continuar se falando. Então tá. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero dizer que a minha entrevistada, então, da semana que vem, sexta-feira que vem, dia 20 de outubro, 10 da noite, é a Lu Tomé, que a gente estava falando, que é a curadora da Feira do Exatamente, Livro de Porto Alegre maravilhosa. 2020. Que vai Maravilhosa, vir contando tudo jornalista. pros bastidores, né? Exatamente, por isso que a gente marcou exatamente logo depois da feira, para ela poder contar um pouco como é que foi essa experiência. Muita correria, né? Eu, inclusive, tinha tentado antecipar a conversa e ela me disse, não, Flávia, ó, vamos marcar depois da feira, porque eu queria saber como é que Imagina. estava rolando, né? Assim, e aí ela Uhum. falou, vamos marcar para depois. Eu, não, então tá, então beleza. A gente marcou, então, para sexta-feira que vem, dia 20, essa conversa aqui para falar sobre os bastidores da Feira do Livro e muito mais, né? Porque a Lu Tomé também já trabalhou em editora, tem uma experiência super legal com literatura e com arte. Então, Uma conversa que não dá quer, para quer dar perder, recado? né? Ah, com certeza. E quer deixar algum recado final aí pro pessoal? Ah, eu acho que só muito obrigada por estarmos aqui nesse sextou. E, não sei, se alguém quiser, tiver curiosidade de comprar meu livro, sei lá, manda uma mensagem no Insta, a gente conversa. Os correios estão funcionando maravilhosamente bem atualmente. Teve livro de levar 3 dias para chegar na Bahia. Então, se Olha, em 3 dias chegou na Bahia, cara, daqui a pouco tá na tua casa. isso aí, então, vamos consumir literatura feita e escrita por mulheres. Eu fiquei muito curiosa para ler teu livro, depois a gente conversa em box aí para Com ver como é que eu certeza. faço para comprar. Então tá, gente, até semana que vem, então. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau.